Nesta aula entramos em um dos momentos mais importantes de toda a Bíblia, o chamado de Abraão. Estamos no segundo bloco da matéria, dedicado à missão no Antigo Testamento. E o ponto de partida não é o Sinai, não é o tabernáculo, não é o dilúvio. É uma chamada feita a um homem comum na cidade de Ur dos Caldeus. As poucas frases que Deus lhe diz em Gênesis, capítulo 12, vão revelar o propósito do Senhor não apenas para Israel, mas para todas as famílias da terra. Guardemos essa expressão, todas as famílias da terra, ela é o coração desta aula. E é o coração da missão. Aula 1.5. Abraão e a promessa para as nações. Diante de um mundo dividido e disperso depois de Babel, Deus poderia ter falado a todos os povos de uma vez. Mas ele faz algo que nos surpreende. Chama um único homem, idoso e sem filhos, e lhe promete que por meio dele todas as famílias da terra serão abençoadas. Por que começar tão pequeno, com um só? Guardemos essa pergunta. Gênesis capítulo 12 vai nos mostrar que a escolha de Abraão nunca foi sobre o privilégio de um, e sim sobre o plano de Deus para alcançar todos. Temos 4 objetivos. Primeiro, entender o chamado de Abraão como o ponto de partida da missão universal de Deus na história. É aqui que o plano redentor ganha um rosto e um nome. Segundo, identificar a dimensão global da promessa em Gênesis capítulo 12. Não é uma bênção nacional ou tribal, é a declaração de que todas as famílias da terra estão no plano de Deus. Terceiro, reconhecer que a fé e a obediência de Abraão não são só virtudes pessoais, são o modelo da vocação missionária. Abraão responde ao chamado antes de entender tudo, e essa disposição é essencial para quem quer participar da missão de Deus. Quarto, ver como o Novo Testamento, em especial em Gálatas, capítulo 3, confirma e amplia essa promessa, mostrando que o Evangelho já estava presente, em forma de promessa, na vida de Abraão. Olhemos de perto para Gênesis, capítulo 12, versículos 1 a 3. Cada palavra ali tem peso imenso. Abraão vivia em Ur dos Caldeus, cidade importante no mundo antigo, mas mergulhada no politeísmo. Não era sacerdote, não tinha trajetória religiosa especial. Era um homem comum. E é esse homem que Deus fala: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Notemos o que falta nesse chamado, o destino. Deus não entrega um mapa, entrega uma ordem. E percebamos quem ele escolhe para começar a missão. Não um rei, não um sábio famoso, mas alguém sem nenhuma credencial religiosa. Desde o primeiro versículo, a iniciativa é toda de Deus. Junto com a ordem de partir, Deus entrega uma promessa em 3 partes. Primeiro, promete fazer de Abraão uma grande nação. Segundo, promete engrandecer o seu nome. Terceiro, e aqui está o coração missionário da passagem, promete que em Abraão serão benditas todas as famílias da terra. 3 palavras concentram tudo. Todas as famílias. Não as tribos de Israel, não as cidades de Canaã, todas as famílias da terra. O plano de Deus desde o princípio não tem fronteiras geográficas nem étnicas. O chamado de Abraão não é projeto nacional nem nacionalista. É o primeiro capítulo de uma história global, cuja última página ainda não foi escrita. A bênção pessoal e a bênção das nações vêm no mesmo fôlego. Deus abençoa Abraão para que, por meio dele, o mundo inteiro seja alcançado. Christopher Wright, um dos maiores estudiosos de missão hoje, faz uma afirmação ousada sobre este texto. Ele diz que o mandamento e a promessa de Deus dados a Abraão podem ser chamados legitimamente de a primeira grande comissão. Quando falamos em grande comissão, o primeiro pensamento vai para Mateus, capítulo 28, as palavras de Jesus antes de subir aos céus. Mas Wright nos convida a olhar mais fundo e perceber que a mesma lógica de envio, de abrangência universal e de propósito redentor já aparece em Gênesis, capítulo 12. Vai, diz Deus a Abraão, sê tu uma bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É a mesma estrutura. Vai, abrange o mundo, carrega a bênção. A grande comissão de Mateus, capítulo 28, não inventa nada novo. Ela confirma. Expande e cumpre o que já havia sido inaugurado aqui. Aqui está uma frase para levarmos desta aula. A missão não começa em Mateus, capítulo 28. Começa em Gênesis, capítulo 12. Quando entendemos isso, a missão deixa de ser um apêndice colado no fim do Novo Testamento e passa a ser o fio que costura toda a Escritura. A mesma vontade de Deus que enviou Abraão é a que envia a Igreja hoje. Não são 2 planos, é o mesmo plano, atravessando os séculos. Vale parar para absorver o que Wright está dizendo. Ao chamar Abraão, Deus já estava revelando seu plano para lidar com um problema de escala global, pecado e divisão. Desde a queda e depois de Babel, a humanidade estava fragmentada, afastada de Deus. E a resposta divina a essa crise não é força militar, não é lei imposta a todos, não é revelação simultânea a todos os povos. É escolher um homem, fazer uma aliança com ele e, por meio da descendência desse homem, conduzir a redenção de toda a humanidade. Esse é o plano divino. Particular no ponto de entrada, um homem, uma família, um povo, mas universal no destino. A escolha de Abraão não é para privilegiá-lo à custa dos outros. É estratégica. Deus o escolhe não para deixar os demais de fora, mas para, por meio dele, alcançar exatamente os que parecem estar de fora. Olhemos agora para a resposta de Abraão.
Gênesis, capítulo 12, versículo 4, registra com economia de palavras: Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe dissera. Não há debate, não há negociação, não há pedido de mais informação. Deus fala, Abraão parte. Essa resposta nos ensina algo essencial sobre a missão. Ela começa com fé antes da compreensão e com obediência antes da segurança. O missionário não é aquele que entende tudo antes de partir. É aquele que parte porque confia em quem o chama. O plano completo, a garantia de sucesso, o mapa detalhado, nada disso estava disponível para Abraão. Disponível estava a palavra de Deus, e isso bastou para ele se mover. Que pergunta isso nos faz? Será que esperamos enxergar todo o caminho antes de dar o primeiro passo de obediência? E o peso desse gesto não pode ser subestimado. Abraão deixou a sua terra, o seu chão cultural, o lugar onde era alguém. Deixou os parentes, a rede de segurança e de pertencimento que nos define. Deixou a casa do pai, o abrigo, a herança, o lar. Tudo isso foi colocado sobre o altar da obediência. Esse é o custo real do chamado missionário, e ele não foi pequeno. A missão começa com obediência, não com habilidades ou recursos. Abraão inaugura um modelo que se repete por toda a Bíblia, chamado fé, partida, e então a vida transformada em instrumento de graça nas mãos de Deus. Ele não tinha currículo missionário, tinha apenas um ouvido aberto à voz de Deus e os pés dispostos a andar. Uma das formas que Deus usa para dar ênfase nas Escrituras é a repetição. E Christopher Wright nos chama atenção para algo importante. A promessa de que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra não aparece uma única vez em Gênesis. Aparece 5 vezes. Em Gênesis, capítulo 12, no chamado inicial. Em Gênesis, capítulo 18, antes do julgamento de Sodoma. Em Gênesis, capítulo 22, depois que Abraão mostrou disposição de oferecer Isaque. Em Gênesis, capítulo 26, quando é renovada para Isaque. E em Gênesis, capítulo 28, quando a bênção passa para Jacó. O que essa repetição comunica? Que Deus não fala de uma bênção secundária, um detalhe de rodapé. Ele afirma com insistência que o alcance universal dessa promessa é central, irrevogável e progressivo. A cada crise, a cada geração, Deus volta ao mesmo ponto e diz: ainda assim em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Wright conclui: há um objetivo universal em vista. A humanidade sob a maldição precisa ser alcançada pela bênção. Uma das tensões mais bonitas da missão bíblica está aqui. Deus é soberano e não precisa de ninguém para cumprir seus propósitos, e ainda assim escolhe usar pessoas. Charles Van Engen capta bem isso ao observar que, a partir de Noé e Abraão e suas famílias até hoje, a missão de Deus tem acontecido pela ação de seres humanos. Ele chama isso de Missio Hominum, a missão humana dentro da Missio Dei. Abraão não era espectador passivo, era instrumento ativo. E a aliança de Gênesis, capítulo 15, mostra a profundidade desse compromisso. Naquele rito solene, Deus passa sozinho entre os animais partidos, assumindo o juramento de fidelidade. No costume da época, as duas partes passavam entre os animais. Aqui só Deus o faz, sinalizando que a segurança da missão repousa na fidelidade dele, não na perfeição de Abraão. E Wright nos lembra que a missão não é questão do quanto somos ótimos para fazer coisas para Deus, mas do quanto Deus é paciente e persistente para fazer coisas por intermédio de nós. Isso traz alívio e encorajamento ao mesmo tempo. Paulo, em Gálatas, capítulo 3, faz uma conexão que muda a nossa leitura de todo o Antigo Testamento. Ele afirma que a Escritura, ao anunciar a Abraão que em ti serão abençoados todos os povos, estava pré-anunciando o Evangelho, ou seja, pregando antecipadamente as boas novas. O Evangelho não é uma novidade que surgiu com Jesus. É o cumprimento de uma promessa que já circulava nas Escrituras há séculos. A redenção dos gentios, dos povos que não eram Israel, já estava prevista desde o chamado de Abraão. Isso não é detalhe de leitura bíblica, é afirmação de identidade missionária. Paulo está dizendo que, ao pregar o Evangelho de Jesus Cristo aos gentios, não introduz nada novo no plano de Deus. Cumpre o que Deus planejou e prometeu desde o começo. Anotemos esta verdade. Abraão foi abençoado, mas não para guardar a bênção para si. Foi abençoado para distribuí-la. A bênção que Deus lhe deu nunca foi um fim em si mesma. Ela existia para transbordar, para alcançar as nações, e essa mesma lógica vale para nós. Tudo o que recebemos de Deus, a salvação, a palavra, a esperança, não nos foi dado para ficar parado em nossas mãos, mas para correr até quem ainda não conhece o Senhor. Um erro comum ao ler a história de Abraão é reduzi-la à dimensão pessoal. A história de um homem com fé extraordinária que foi recompensado por isso. Essa leitura não está errada, mas está incompleta. A vida de Abraão tem duas dimensões inseparáveis, a pessoal e a missionária. Na dimensão pessoal, vemos alguém chamado de um contexto pagão, que recebe a promessa de bênção, descendência e nome, cuja fé é contada como justiça por Deus, como Paulo recorda em Romanos, capítulo 4. Abraão é genuinamente abençoado, mas essa bênção nunca foi um fim em si mesma. Na dimensão missionária, ela existe para um propósito maior, tornar Abraão canal de graça para as nações. Timóteo Carricker coloca isso com precisão ao dizer que Abraão se tornou um grande missionário.
Foi chamado, respondeu com fé, deixou a vida anterior e iniciou sua peregrinação. Mas é fundamental, sua fé serviu como meio para alcançar um fim, a missão. A frase de Carricker nos dá um enquadramento precioso. Ele não diminui a fé de Abraão ao dizer que ela serviu como meio. Pelo contrário, a fé verdadeira nunca é estática, nunca é um tesouro a ser trancado. A fé verdadeira move, a fé verdadeira envia. Ela pôs Abraão em movimento. De Ur para Harã, de Harã para Canaã, de Canaã para o Egito, de volta para Canaã. Uma vida inteira de peregrinação, morando em tendas enquanto aguardava a cidade, cujo construtor e arquiteto é Deus, como diz Hebreus, capítulo 11. A fé de Abraão não foi apenas uma virtude religiosa admirável. Foi o combustível que o impeliu a cumprir a vocação missionária. E o missionário de hoje, seja um enviado transcultural ou um cristão que testemunha no próprio bairro, tem o mesmo convite: deixar que a fé seja uma força que o tira do lugar e o coloca no caminho de Deus. Façamos uma comparação direta, porque ela torna clara a herança que carregamos. Abraão recebeu o chamado, sai e vai. A igreja recebe o chamado, ide a todas as nações. Abraão foi abençoado para ser bênção às nações. A igreja é alcançada para alcançar, salva para servir. Abraão viveu em fé sem ver o cumprimento pleno da promessa. Morreu sem ter visto as nações abençoadas como ela apontava. A igreja vive em fé aguardando o retorno de Cristo, vendo o crescimento do reino, mas ainda não a sua conclusão. O DNA espiritual de Abraão é fé em movimento. A identidade da igreja é missionária. Não é um departamento, não é um comitê, não é uma opção para quem tem esse perfil. É a identidade de todos os que creem. Paulo deixa claro em Romanos, capítulo 4, que Abraão é pai de todos os que creem, judeus e gentios. Somos filhos espirituais de Abraão, herdeiros da mesma promessa e da mesma missão. Transformemos tudo isso em prática, porque a fé de Abraão não foi ideia parada, foi vida em movimento. O seu desafio tem 3 passos. Primeiro, identifique uma terra que Deus talvez esteja pedindo que você deixe. Uma zona de conforto, um medo, uma segurança que trava a sua obediência. Escreva qual é. Segundo, escolha um próximo passo de fé e dê-o ainda hoje, mesmo sem enxergar todo o caminho, do mesmo modo como Abraão partiu sem um mapa. Terceiro, pense em uma família à sua volta, vizinhos, colegas, parentes, que ainda não conhece a Cristo e seja bênção concreta a ela, um gesto de serviço, uma palavra sincera, um convite. Lembremos, fomos abençoados não para guardar, mas para distribuir, e um só gesto, hoje, já é obediência. Reunamos o que aprendemos. Primeiro, Gênesis, capítulo 12, versículos 1 a 3, é muito mais do que o chamado de um homem. É a primeira grande comissão, o momento em que Deus revela o alcance universal do seu plano redentor. Vai ser bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Segundo, a repetição dessa promessa 5 vezes em Gênesis não é coincidência, é ênfase intencional. Deus quer que não reste dúvida. O objetivo da missão sempre foi universal. Terceiro, Abraão não é apenas uma figura da fé pessoal, é o primeiro missionário da história bíblica. Sua fé, sua obediência e sua peregrinação inauguram um modelo que percorre toda a Escritura. Quarto, Paulo, em Gálatas, capítulo 3, confirma que o Evangelho já estava presente, em forma de promessa, no chamado de Abraão. A missão apostólica aos gentios cumpre o que foi semeado séculos antes. Quinto, como herdeiros espirituais de Abraão, somos co-herdeiros da mesma promessa e corresponsáveis pela mesma missão global. A história não terminou em Canaã. Ela continua com cada filho da fé que diz sim ao chamado de Deus. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus disse isso a Abraão, havia um único homem em pé para ouvir a promessa. Hoje, séculos depois, somos uma multidão de herdeiros dessa mesma palavra. A missão não é um peso extra sobre os ombros de quem tem perfil missionário. É a herança de todo aquele que crê. Porque todo aquele que crê é filho espiritual de Abraão, herdeiro da promessa e participante do mesmo propósito. Na próxima aula avançamos nessa narrativa e perguntamos: depois de Abraão, o que acontece com Israel? Como o povo que descende da promessa entende, e muitas vezes não entende, a sua responsabilidade de ser bênção para as nações, é essa tensão que vamos explorar a seguir.